A paz e a graça de Jesus para todos os que estão acessando esse vídeo. Se você não está inscrito neste canal, eu te convido a se inscrever e que no final desse vídeo você venha dar o seu like para que o conteúdo que vai ser compartilhado neste vídeo possa alcançar mais pessoas, para que mais pessoas possam ter o conhecimento a respeito da palavra de Deus. Este canal compartilha textos, meditações, reflexões a respeito da Bíblia. Se você acessou esse vídeo pela primeira vez, neste canal nós já postamos as meditações em todo o livro de Provérbios, em todos os capítulos de Eclesiastes, no livro de Romanos, no livro de 1 Coríntios e também no livro de 2 Coríntios. Especialmente o livro de 2 Coríntios foi estudado de uma forma bem detalhada. Se você tem curiosidade para saber sobre as cartas que Paulo escreveu para Corinto, acesse os vídeos aqui do canal de 2 Coríntios. Algumas perguntas para aguçar a sua curiosidade. Você sabe quantas cartas Paulo escreveu para a igreja de Corinto? Você sabe quantas vezes Paulo esteve presencialmente em Corinto? Você sabe o que significa usar o véu? Você sabe quais são os dons espirituais? Quantos são e para que servem cada um dos dons? Então, se você ficou curioso em relação a essas perguntas, o acompanhamento dos capítulos de 1 Coríntios e de 2 Coríntios que foram gravados aqui nesse canal podem responder a essas dúvidas. Então eu te convido a meditar na palavra de Deus e a assistir esses vídeos de 1 Coríntios e de 2 Coríntios para ter as respostas dessas e muitas outras questões ligadas ao relacionamento que Paulo teve com a igreja de Corinto. Agora, nós vamos começar a ler o livro de Gálatas. Então, vamos ler hoje Gálatas. Antes de começar a ler o capítulo 1 de Gálatas, é preciso saber que Gálatas, ao contrário de Corinto, que era uma cidade, não corresponde a uma região que ficava ao norte na atual Turquia. Então, a região da Galácia contemplava cidades como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essas cidades eram cidades que Paulo conheceu na sua primeira viagem missionária. Quando nós lemos os textos de Atos dos Apóstolos, nos capítulos 13 e 14, especialmente a parte final do capítulo 13 e o capítulo 14, nós tomamos conhecimento de como foi que Paulo conheceu essa região da Galácia. Então, lá em Atos, eu não vou fazer a leitura dos textos de Atos dos Apóstolos, mas eu vou deixar aqui a referência para que você depois leia os capítulos 13 na parte final e 14 de Atos dos Apóstolos, para que você possa tomar conhecimento do que aconteceu nessa região em que Paulo esteve na Galácia. A carta que Paulo escreveu para os Gálatas é uma carta pequena. Ela tem apenas 6 capítulos. E nós podemos dizer que os 4 temas principais do livro de Gálatas são: o primeiro tema a respeito da pregação do Evangelho. Paulo fala que o povo da Galácia
deveria se concentrar no evangelho que ele havia pregado para eles e não em relação a outros evangelhos, especialmente a questão da circuncisão. Alguns judeus que eram da circuncisão se infiltraram nessas cidades da Antioquia, de Icônio, de Listra. Tanto é verdade que havia judeus que ficavam incomodando os cristãos que não eram judeus para que eles se circuncidassem, e o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos mostra que quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, Paulo fez 3 viagens missionárias. Nas 3 viagens ele passou por essa região da Galácia. Quando Paulo passava pela cidade de Listra e Derbe, durante a sua segunda passagem por essa região, ele conheceu Timóteo. Isso está nos primeiros versículos de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Vamos ler aqui Atos 16 para confirmar isso que falamos. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, aqui, esse texto de Atos 16 está se referindo à segunda viagem missionária, em que Paulo conheceu nessas regiões de Listra e Derbe a pessoa de Timóteo, que era um jovem, como nós lemos ali, filho de uma judia e de pai grego. E Paulo o circuncidou justamente porque nessa região os judeus, que sabiam que o pai de Timóteo era grego, não aceitariam Timóteo como discípulo de Paulo. Então, quando Paulo faz isso, muitas pessoas que já conhecem o texto da Bíblia, elas pensam assim: por que Paulo, que pregava tantas vezes contra a necessidade da circuncisão para aqueles que não são judeus, acabou tomando Timóteo e circuncidando esse jovem? E Paulo acabou circuncidando Timóteo para que os judeus da região da Galácia não o perturbassem em relação a Timóteo, para facilitar a pregação do evangelho. Mas Paulo fala contra a circuncisão. No livro de Romanos, no capítulo 2, ele fala em Romanos capítulo 2 que não importa a circuncisão ou a incircuncisão, porque quando Jesus Cristo morreu por todos para trazer a salvação para todos, não importa que os judeus se julguem melhores que os gentios, ou seja, que os não-judeus, só porque são circuncidados. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 2, versículo 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Paulo aqui estava falando a respeito da lei da Torá. Está falando a respeito dos judeus, que tinham que seguir os mandamentos do Antigo Testamento. Então Paulo está dizendo: se você obedece todas as leis do Antigo Testamento, entre elas havia a circuncisão, que deveria ser feita ao 8º dia sobre o menino que era judeu. Então, ele fala no versículo seguinte, que é o 26,
tratando a respeito da questão da circuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Em outras palavras, Paulo está dizendo, nesse versículo 26, se uma pessoa que não é circuncidada obedecer todos os preceitos da lei, quando as pessoas olharem para essa pessoa que obedece todos os preceitos da lei, elas não vão olhar para essa pessoa e dizer assim, eis aí uma pessoa que é circuncidada, porque ela está obedecendo toda a lei. Então Paulo, ele faz esse argumento dos versículos 25 e 26 para dizer que, e a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é a do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, nesse trecho final da carta que Paulo escreveu para os romanos, nós vemos que Paulo já criticava a circuncisão, dizendo que a circuncisão, você que acessou esse vídeo por curiosidade e não sabe o que é circuncisão, é o corte do prepúcio, que corresponde a uma pele que cobre o órgão masculino e que é removido no 8º dia. E esse foi um símbolo e um pacto, uma aliança que Deus estabeleceu no Antigo Testamento com Abraão. Deus disse para Abraão que os meninos deveriam ser circuncidados ao 8º dia. E o próprio Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Nós, sendo o judeu, ele foi circuncidado no 8º dia. Nós podemos ver isso quando lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo, vamos ver aqui se é o capítulo 1 ou se o capítulo 2. O menino crescia, vamos ler aqui. Vou dar um pause. Então aqui, em Lucas, no capítulo 2, nós lemos aqui no versículo 21, E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, nós vemos aqui, e cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então Jesus, no 8º dia, ele foi circuncidado, como judeu que ele era. Nesse texto que nós lemos, e sendo o primogênito de Maria, foi enviado ao templo para que fosse apresentado a Deus. Esse texto de Lucas que nós acabamos de ler no capítulo 2, no versículo 22, também nos traz o ensinamento de que não se batiza criança. Lucas capítulo 2, versículo 22, nos traz a revelação de que Jesus foi apenas apresentado no templo ao Senhor. Então, se você tem um filho ou tem uma filha que acabou de nascer, não se batiza criança porque a criança não tem entendimento a respeito
da sua salvação e do relacionamento com Deus. Mas a criança deve ser apresentada a Deus e quando tem entendimento a respeito do reino de Deus, ela pode, pela sua própria vontade e decisão, entregar-se a Deus. Então, o primeiro tema da carta de Gálatas está relacionado à questão da circuncisão. O segundo tema que Paulo fala bastante na carta de Gálatas está relacionada ao tempo do nascimento de Jesus. Nós vamos ver no capítulo 4 que Paulo fala a respeito do tempo do pacto que Deus tinha com Sara e do pacto que Deus tinha com Agar. Abraão, no Antigo Testamento, recebeu uma promessa de Deus de que ele teria um filho da sua própria esposa, Sara, e que desse filho surgiria uma grande nação. E também, mas houve uma demora no ponto de vista de Abraão e de Sara, de que esse filho nascesse. Então eles tomaram a escrava de Sara, que se chamava Agar, e Sara disse para que Abraão se deitasse com a sua escrava, Agar, para que por meio dela tivessem um filho e pudessem ter descendência. E foi o que fizeram. Abraão se deitou com Agar e nasceu um filho chamado Ismael. Esse Ismael é o pai dos árabes da atualidade. Então, os árabes são descendentes de Abraão. E mais tarde, Deus cumpriu a promessa que havia feito para Abraão e Sara. Sara gerou ao seu filho chamado Isaque, e Isaque é o pai dos judeus. Mas Paulo faz uma comparação nessa carta que foi escrita para os Gálatas, dizendo que o pacto de Deus, embora tenha se estabelecido com Isaque, né, ele faz uma comparação entre Ismael e Isaque, dizendo que, apesar de os dois serem filhos de Abraão, Deus estabeleceu a sua aliança com Isaque, que era o filho de Sara, da esposa de Abraão. Assim também, Deus estabeleceu um pacto com aqueles que seguem o reino de Deus. Em Gálatas, no capítulo 4, Paulo vai falar a respeito desses dois filhos, Isaque e Ismael. E ele vai fazer uma comparação dizendo assim: o Isaque, ele nasceu segundo a promessa de Deus, e o Ismael nasceu pela vontade da carne. Foram Abraão e Sara que combinaram de ter Ismael por meio de Agar, para que tivessem descendência. E essa aliança que nasceu de Ismael acabou não sendo perfeita porque nasceu da vontade dos homens, no caso de Abraão e de Sara. Agora, Isaque que nasceu de Sara, ele nasceu pela promessa. Foi Deus que prometeu que Isaque sairia de uma mulher estéril. Então, existe uma diferença em relação ao filho da promessa e ao filho da carne. É por meio do filho da promessa que todos receberam Jesus. Jesus veio como descendente de Isaque, porque ele é o filho da promessa, e é por meio de Cristo, que é o filho da promessa de Deus, que se recebe salvação. Esse é o segundo tema. O primeiro é a circuncisão, o segundo é essa questão essa questão do pacto que Deus tem conosco por meio de Jesus Cristo, é que Jesus Cristo, ele é descendente de Isaque, que é o filho da promessa. O terceiro tema que o livro de Gálatas aborda são os frutos do Espírito.
Existe uma diferença entre aqueles que caminham na direção do Espírito Santo e naqueles que não caminham na direção do Espírito Santo. Então esse é o terceiro tema. E por último, Paulo recomenda que as pessoas façam o bem. E é isso que ele trata no capítulo 6 do livro de Gálatas. Então é isso, fazendo um resumo, não é? Os 4 temas principais do livro de Gálatas. O primeiro tema, sobre a circuncisão. O segundo tema, que existem os filhos da promessa e os filhos segundo a carne, né? Então, existem os propósitos que nós fazemos e os propósitos que Deus faz. Os propósitos que nós fazemos ficam na terra, são carnais, mas os propósitos que são de Deus, eles são eternos, eles são perfeitos, eles duram para sempre. Assim como Abraão teve 2 mulheres, Sara, a sua mulher, de quem veio o filho da promessa, que foi Isaque, de onde veio Jesus, que venceu o pecado e entregou a promessa de Deus. E Agar, que foi a mulher que teve o filho Ismael, que foi pela vontade de Sara e de Abraão, e que deu origem ao povo da Arábia, mas que de onde não veio a promessa sobre a humanidade. Depois, o terceiro tema são os frutos do Espírito, que estão relatados no capítulo 5 de Gálatas, e o último tema, que é o quarto tema, é sobre fazer o bem. Então hoje nós vamos ler o capítulo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo sempre faz uma apresentação nas suas cartas dizendo que ele era apóstolo de Cristo, não pela vontade dos homens, e nem por nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. De fato, o encontro que Paulo teve com Jesus Cristo foi um encontro em que o próprio Senhor apareceu para ele. Ele estava, de acordo com o relato de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, seguindo pela cidade de Damasco para perseguir os cristãos, até que Jesus apareceu para ele como um grande clarão. Ele viu uma grande luz que o deixou cego. E quando ele ficou cego, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele perguntou: quem é que fala comigo? E Jesus disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E Jesus disse para Paulo assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, recalcitrar é ficar lutando contra. E Jesus estava dizendo assim para ele: é duro para você lutar contra o reino de Deus, contra os aguilhões. Os aguilhões, Jesus estava dizendo assim: existe o aguilhão que foi posto sobre a sua vida. Qual era o aguilhão? Que ele haveria de ser um pregador da palavra de Deus. Justamente aquele a quem ele perseguia seria aquele sobre quem ele pregaria. Então, ele perguntou para Jesus: o que devo fazer? Então, ele recebeu a orientação de que deveria entrar na cidade e aguardar por instrução. Vamos ler esse texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, para que nós possamos ter uma boa visão a respeito desse assunto. Vamos ler aqui, versículo, o que o Senhor disse para Paulo. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas
por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Não, esse texto aqui está falando a respeito do Ananias, quando Deus mandou Ananias ir até a casa em que Saulo estava. Aqui é o versículo 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, esse texto que nós lemos mostra para nós que Saulo, ele teve um encontro com Jesus que foi inusitado. Ele havia pegado cartas dos principais dos sacerdotes para matar e prender os cristãos em Damasco, na Síria. E de repente, no caminho, ele é surpreendido por uma visão. Ele revê um clarão, fica cego, né? E ele ouve uma voz. E Jesus disse para ele o quê? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Paulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Então, nesses versículos 6 até 8, nós vemos que ele teve um encontro com Jesus. E o encontro que ele teve com Jesus foi esse, dele ficar cego, e Jesus dizer para ele, aqui no versículo 5, quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então Paulo, ele persegue os cristãos. No meio da cidade de Damasco, ele vê um clarão, fica cego,
Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui no versículo 4. Ele pergunta: quem é Senhor? O Senhor responde para ele que é Jesus e que a que ele estava perseguindo e que para ele era duro recalcitrar contra os aguilhões. Ele fica tremendo e atônito e pergunta para Deus para Jesus o que era para fazer, e Jesus disse para ele entrar na cidade porque ele receberia orientação do que deveria fazer. E aí Deus envia Ananias e traz uma revelação para Ananias, dizendo para Ananias que fosse até a casa onde Paulo estava. O interessante nesse texto é que Deus traz uma revelação profunda para Ananias. Deus mostra para Ananias o nome da rua em que Paulo estava. Ele aparece para Ananias e fala: olha, existe um homem que está dentro da casa de um homem chamado Judas, que mora numa rua chamada Direita. Vai até a rua Direita, vai até a casa do Judas e pergunta lá para o Judas se ele está com um homem de Tarso. E quando você chegar até lá, você ore, o homem de Tarso que está lá é um homem que estará cego. E você vai orar por ele para que ele possa recobrar a visão. E você vai dizer para ele que o Senhor, que eu o escolhi, e você vai realizar o batismo dele. E você vai orar por ele para que ele seja curado da cegueira e para que ele seja cheio do Espírito Santo. Então veja que essa revelação que Deus deu para Ananias nos traz uma informação. Deus pode trazer revelação para nós a respeito dos mínimos detalhes de questões sobre as quais nós precisamos de respostas. Se Deus trouxe uma revelação para Ananias tão profunda, Deus pode trazer revelações de nomes, de endereços, de lugares, do que fazer. Então, isso fica uma aplicação para nós. Se você está passando por alguma dificuldade e não sabe como resolver, se você pedir a Deus, Deus pode te dar orientação. O detalhe aqui também dessa passagem que nós lemos é que Deus falou, Jesus falou para Ananias o seguinte: esse homem, que no caso aqui era Saulo, ele está orando e jejuando, ele teve uma visão em que um homem chamado Ananias entrava onde ele estava e orava por ele, e ele voltava a enxergar, Então veja que Deus, além de ter dado uma revelação muito clara para Ananias, também trouxe uma revelação para o próprio Paulo. Veja aqui o versículo 12, ó. Vamos ler aqui, ó. Olha o que Jesus falou para Ananias no versículo 12. Numa visão, ele, Paulo, viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Veja que Deus trouxe uma revelação para o próprio Paulo de que um homem chamado Ananias seria aquela pessoa que colocaria a mão sobre os olhos dele para que ele pudesse recobrar a visão. Então, isso também nos traz uma outra lição. Muitas vezes nós pensamos assim: quem é que vai orar por mim? Quem é que vai entregar o recado de Deus para a minha vida? E Deus, ele pode revelar para você. Peça a oração para o João, peça a oração para aquela pessoa, porque é aquela pessoa que vai orar por você e que você vai receber a resposta que você está buscando. Veja que Deus colocou Paulo cego
dentro daquela casa de Judas, na rua direita, e ele ficava ali orando, e Deus deu uma visão para ele, de que um homem chamado Ananias apareceria e oraria por ele, colocaria a mão sobre ele e ele recuperaria a visão. Então Deus revelou para os dois, revelou para o profeta o que era para fazer e revelou para aquele que receberia a graça de quem seria o profeta que oraria por ele, para que ele alcançasse a graça. Então, eu só li esse texto de Atos, capítulo 9, com o propósito de mostrar aqui como foi que Paulo teve o encontro com Jesus. Foi dessa forma que ele se tornou apóstolo da parte por isso que ele fala aqui, sempre Paulo fala assim, que ele era Paulo e que ele era apóstolo, e ele sempre fala não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou a Jesus dos mortos. Aí vem aqui o versículo assim, é Paulo que está escrevendo essa carta, versículo 2, e todos os irmãos que estão comigo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu estou escrevendo a carta dando a saudação para vocês, juntamente com os que estão comigo aqui, às igrejas da Galácia. Versículo 3, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele tem como padrão cumprimentar todas as igrejas para as quais ele escrevia, ele sempre cumprimenta dessa forma. Ele cumprimenta com graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um padrão. Quando nós lemos 1 Coríntios e 2 Coríntios, nós vimos que a saudação de Paulo é sempre essa. Ele deseja sempre primeiro graça e depois ele deseja paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo. Então a graça, eu já tenho falado na gravação dos outros vídeos que foram postados aqui no canal, ela significa o favor imerecido de Deus. Graça é um favor. Um favor é algo que alguém nos faz de graça. E a graça, especificamente, é um favor que, além de nós recebermos de graça da parte de Deus, ele é um favor que nós não merecíamos receber. Por que não merecíamos? Porque nós não fizemos nada para receber essa graça, para receber esse favor que Deus nos fez. Que favor? De ter enviado o seu próprio Filho para servir como nossa justiça. Porque o ser humano sem Cristo, ele é pecador. Sem Cristo, sendo pecador, ele não consegue ter relacionamento com Deus, porque o pecado separa o ser humano de Deus. E, estando separado de Deus, o ser humano não tem como ser filho de Deus. Agora, quando Jesus morre na cruz pelos pecados de todas as pessoas, ele toma o nosso lugar. E no momento em que ele toma o nosso lugar e oferece o sacrifício em razão do nosso pecado, o nosso pecado, quando nós aceitamos a Cristo, deixa de existir e nos separar de Deus. Então, com a morte de Jesus, nós recebemos um favor de Deus, o favor de podermos nos relacionar com Deus. E esse favor era merecido? Não era, porque nós não fizemos nada para receber esse favor, mas o próprio Deus preparou que Cristo morresse gratuitamente em nosso favor para que nós passássemos a merecer o relacionamento com Deus, mas não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo, que é o próprio Deus. Porque Cristo é Deus, ele está diretamente relacionado e ligado a Deus, ele é o próprio Deus.
juntamente com o Espírito Santo e o Pai, formam um só Deus. Então, concluímos que o reino de Deus foi dado para nós pelo próprio Deus. Então, nós não merecíamos, mas recebemos pelo mérito do próprio Deus. Então, a graça significa isso. A graça é um favor que nós recebemos de Deus e é um favor que nós não merecíamos receber e não temos méritos. Por isso, graça é o favor imerecido de Deus. E a graça nos traz 3 graças. A primeira graça, nós recebemos a justificação dos nossos pecados. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler aqui Romanos capítulo 5, versículo 1. A primeira graça que nós recebemos é essa. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo estabelece a paz com Deus, porque com a morte de Jesus Cristo nós fomos justificados dos nossos pecados. A segunda graça que nós recebemos está em Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. A segunda graça é a reconciliação com Deus. E a terceira graça que nós recebemos está em Romanos capítulo 8, no versículo 15, quando o texto diz que nós agora recebemos um espírito de filhos de Deus. Ele fala, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Ou seja, agora nós recebemos o espírito de adoção de filhos. E o que significa? Quando somos justificados dos nossos pecados, os nossos pecados estando justificados, estamos reconciliados com Deus. E reconciliados com Deus, nós somos como que filhos que foram adotados por Deus, pelo qual clamamos Abba Pai. Ou seja, Abba Pai significa paizinho, pelo qual podemos chamar a Deus de paizinho e de papaizinho. Então, essas são as considerações sobre o que significa a graça. Graça é o favor imerecido de Deus que derrama sobre nós, né? Era um favor que nós não recebemos por nosso mérito próprio. Nós recebemos pela misericórdia de Deus. E a morte que ofereceu Jesus Cristo como nossa justiça. E com a morte de Jesus Cristo nós recebemos a justificação dos pecados, a reconciliação com Deus e a adoção de filhos de Deus. E a adoção de filhos de Deus nos faz podermos orar a Deus chamando Ele de papaizinho. E nós recebemos ainda mais 2 bênçãos com a graça, que está no próprio livro de Romanos 8, na sequência do versículo 15, que são os versículos 16 e 17. Falamos de 3 graças: a justificação dos pecados, a reconciliação, a adoção de filhos. A quarta graça, recebemos o Espírito Santo, ó. E o mesmo Espírito, o Espírito aqui está em letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo. Testifica com o nosso espírito. E agora o Espírito nosso em letra minúscula, é o Espírito humano, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ou seja, nós, por meio de Cristo, recebemos a adoção de filhos. E por meio de Cristo, recebemos também o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele mora em nós e ele nos dá a certeza, a convicção com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
É o Espírito Santo que comunica para nós as revelações de Deus e que nos dá a confiança de que estamos recebendo as respostas das nossas orações e que, de fato, isso ocorre porque somos filhos de Deus. E aí, essa é a quarta graça, ter o Espírito Santo. E a quinta graça, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A quinta graça é que, se nós fomos adotados como filhos, nós somos herdeiros de Cristo. Ser herdeiro de Cristo, o herdeiro, ele recebe a herança. Então, como herança, a primeira herança é o Espírito Santo. Mas nós recebemos também as outras heranças. Quem é filho recebe as recompensas do trabalho que realiza para o seu pai. Quando um herdeiro realiza os seus ofícios em relação àquele que tem a herança, ele é recompensado em tudo aquilo que ele faz. E Deus, ele recompensa todos aqueles que fazem a vontade dele. Porque Deus, ele é galardoador. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O que é ser galardoador? É o mesmo que recompensador. Vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, onde Deus fala justamente isso, na parte final, olha. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, né? Agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, para agradar a Deus, é necessário que você acredite que ele existe e que ele é recompensador dos que o buscam. Então, a própria Bíblia traz essa revelação de que você precisa acreditar que Deus existe e que você precisa acreditar que ele dá e traz recompensas para todos aqueles que buscam a ele. Então, essa questão de muitas pessoas falam, a gente não pode esperar por recompensas de Deus, porque senão nós estamos sendo interesseiros em relação a Deus. Não se trata de ser interesseiro. Se trata de que a própria revelação trazida nas Escrituras revela que o próprio Deus, na sua natureza, ele, quando entregou Jesus Cristo, ele traz recompensas para aqueles que buscam a ele. E as primeiras recompensas são essas que nós já falamos, né? A justificação dos pecados é um favor que Deus realiza para nós de maneira gratuita e quando nós não merecíamos. A reconciliação com Deus, que nos permite, né, que nos dá a adoção de filhos, que nos faz poder orar a Ele, chamando Ele de Paizinho. O Espírito Santo, que é Romanos 8,16, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E por último, quinto, que nos faz ser herdeiros de Deus. Então, que nos faz alcançar as bênçãos de Deus, os favores de Deus, o cuidado diário de Deus com a nossa vida. Então, com essas considerações aqui, nós terminamos de falar a respeito da graça. Falamos aqui bastante coisa sobre a graça, mas é importante nós entendermos o que é a graça. Então Paulo fala graça e aí ele fala de paz, da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão muito ansiosas e muitos estão envolvidos em preocupação.
talvez você que está ouvindo e assistindo esse vídeo esteja passando por uma situação difícil nesse momento e que você não sabe o que fazer para resolver. Mas que você receba agora a paz da parte de Deus Pai e da parte de Deus Filho, para que você receba a revelação da sabedoria de Deus, para que você possa resolver essa situação, seja com o seu pai, com o seu filho, seja com o seu irmão, com algum colega de trabalho ou em relação a alguma dívida que você precisa pagar por esses dias. Receba a revelação do Espírito Santo sobre a sua vida para que você consiga resolver essa situação e seja restabelecida a paz sobre a sua vida, para que você possa deitar e dormir em paz, como escreveu o salmista lá no Salmo, no capítulo 4. Eu digitei errado aqui. Salmo 4. Quando fala aqui no versículo 8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, o salmista disse isso, que em paz ele deita e dorme, porque do Senhor vem a segurança. E também Salmos 3, que fala assim, no versículo 5: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Ou seja, no capítulo 3, no capítulo 3 não, é no Salmos 3, né? O salmista fala aqui: eu me deitei e dormi. Por que ele fala que deitou e dormiu? Porque ele recebeu o cuidado de Deus. E ele fala: acordei porque o Senhor me sustentou. Mas o Salmos 4, no versículo 8, fala: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, por isso que Paulo sempre fala a graça e a paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala aqui a respeito de Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então veja que Paulo fala que Jesus se deu, se entregou por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, mas que Jesus não fez isso, né, pela sua própria vontade. Jesus fez isso segundo a vontade do Pai. Ou seja, a nossa salvação, o favor imerecido que recebemos partiu da vontade do próprio Pai, da vontade do próprio Deus. E nós vemos que, de fato, foi o próprio Deus que, quando Eva e Adão caíram no pecado, disse para eles que ele enviaria Jesus para derramar a salvação. Nós vemos isso no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Gênesis, capítulo 3, nós vamos ver ali no versículo 15 que logo que Adão e Eva cometeram o pecado, Deus fez uma promessa para a mulher: e porei inimizade entre ti. Aqui Deus está falando a respeito da serpente, que simboliza Satanás. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nesse texto, Deus fez uma promessa. Então, aqui nesse texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, nós vemos aqui que Deus, o Deus Pai, ele faz uma promessa: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente.
ou seja, a semente, né, a semente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E esse texto aqui, ele mostra que da mulher nasceria a Jesus, e Jesus esmagaria a cabeça da serpente, que simboliza Satanás. Quando o texto na parte final fala e tu lhe ferirás o calcanhar, significa que quando Jesus fosse usar os seus pés para esmagar a cabeça da serpente, nesse processo, Jesus, o descendente da mulher, ele não sairia ileso, mas ele teria dores. Então, esse tu lhe ferirás o calcanhar significa a morte de Cristo na cruz. Para que Cristo pudesse esmagar a cabeça da serpente, ou seja, destruir o poder do pecado sobre a humanidade, ele precisaria sofrer também o efeito do veneno da serpente. Qual era o efeito do veneno da serpente? A Bíblia fala que Satanás entrou em Judas para que ele traísse Jesus. E também foi pelo poder das trevas que o sumo sacerdote perseguiu a Jesus. Então toda a operação que gerou a morte de Jesus sobre a terra foi uma ação de Satanás para ferir o calcanhar de Jesus. Mas o que importa nesse Gênesis 3,15 é que Deus Pai fez uma promessa: a semente da mulher te ferirá a cabeça, porque Deus já estava prometendo que enviaria Jesus, nascido de mulher, para esmagar a cabeça da serpente. E nesse próprio livro que nós estamos começando hoje a meditar, que é Gálatas, nós vamos ver ali no capítulo 4 desse próprio livro que o Paulo fala no versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, vindo o tempo pleno em que Deus havia prometido lá em Gênesis 3,15 que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, vindo esse tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, ou seja, para perdoar, limpar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai, ou seja, que clama Paizinho, que clama Papaizinho. Sermos filhos de Deus nos traz a prerrogativa de podermos chamar a Deus de Papaizinho. E isso, Cristo veio como descendência da mulher, ele fala aqui, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando foi que Cristo veio? Quando veio a plenitude dos tempos. O que é algo pleno? É algo completo. Quando se completou a história. Desde o dia em que Deus fez a promessa, quando Adão e Eva saíram do Éden, ele falou: porém inimizade entre a serpente e a descendência da mulher. Era Deus dizendo assim: tudo bem que o diabo pela serpente conseguiu derrotar a humanidade da sua comunhão plena com Deus. Mas ainda assim, eu já tenho providenciado uma resposta e solução, que eu vou colocar a inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher.
e da semente da mulher vai nascer aquele que vai restabelecer a comunhão comigo, que vai esmagar a cabeça da serpente. E a serpente vai ferir-lhe o calcanhar, vai ferir o calcanhar daquele que eu enviar para esmagar a cabeça da serpente. Mas, embora esse tenha o seu calcanhar ferido, ou seja, venha sofrer como Jesus sofreu, o fato é que a serpente será esmagada pela cabeça. Quando o texto de Gênesis 3,15 fala que a serpente feriria o calcanhar é apenas uma parte do corpo. Mas quando Deus fala que a semente da mulher esmagaria a cabeça, disse que colocaria por terra todo o plano e todo o projeto do diabo. E com relação a esse texto, fechando esse raciocínio de que Jesus é o filho da mulher que esmaga a cabeça da serpente, nós vemos aqui em Romanos, no capítulo 16, que Jesus esmagou a serpente, versículo 20, ó. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Por quê? Porque Cristo esmaga o Deus de paz. Cristo é Deus. Cristo, juntamente com Deus Pai, juntamente com Deus Espírito Santo, formam a Trindade, eles são um só. E Deus, o Deus de paz, que é também Jesus, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, em Cristo, quando nós estamos com o Deus de paz, que enviou Jesus Cristo para esmagar a cabeça da serpente, com a sua morte ele derrotou o inimigo, nós esmagaremos a cabeça, esmagaremos Satanás debaixo dos nossos pés. O que significa isso? Quando morremos, alcançamos a vida eterna. Quando alcançamos a vida eterna e vamos diretamente para Deus, derrotamos completamente Satanás. Porque ali derrotamos a morte, quando aceitamos a Jesus, derrotamos a morte porque quando nós estamos em Jesus, porque Jesus derrotou a Satanás. Ele veio para esmagar a serpente e cumprir a promessa que Deus realizou logo depois que a humanidade caiu no pecado. E aí por isso ele vem e fala: pela vontade de Deus Pai, aqui, né, a parte final do versículo 4, né, que Jesus se entregou pelos nossos pecados para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Agora vem o versículo 6. Esses versículos que nós lemos foi o que? Só a saudação, né? Agora Paulo começa com o primeiro assunto a respeito da carta aos Gálatas, que nós falamos no começo do vídeo, que são 4 assuntos. O primeiro assunto é a questão da circuncisão, né? Daí o segundo assunto, então a circuncisão ele fala aqui, ó: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho. O evangelho, no grego, vem de evangelion e significa boa nova, significa boa notícia. Então Paulo está falando aqui, ó, a boa notícia, o evangelho de Deus, é que o evangelho de Jesus é que Jesus veio e morreu por nós em nosso lugar e
esmagou a cabeça da serpente e porque ele morreu em nosso lugar, nós recebemos a justificação, a reconciliação e a adoção de filhos. Ele é a boa notícia de Deus. Então Jesus, ele é o Evangelho, ele é a boa notícia de Deus para a humanidade. Jesus é a justiça de Deus, porque era necessário que o pecado fosse vingado, que houvesse uma justiça em relação ao pecado, e Jesus se fez justiça por nós porque ele morreu por nós. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador. Então, Paulo fala aqui: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, ou seja, que vocês estão passando do evangelho que chamou vocês para a graça de Jesus Cristo para outro evangelho. Aí versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito. 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Versículo 10, porque persuado eu, agora, a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. 12 e 13. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E nós já lemos o capítulo 9, em que nós vimos como Paulo teve um encontro direto com Jesus. Então Paulo aqui no versículo 12 está dizendo, tudo que eu ensinei para vocês a respeito de Cristo e do Evangelho, eu aprendi, não aprendi de ninguém, eu aprendi do próprio Jesus. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Aqui Paulo está lembrando o povo da Galácia, dizendo, vocês lembram como que eu era? Eu era tão zeloso no judaísmo que eu pegava cartas para perseguir os cristãos para matá-los, então era improvável que eu me converteria. E apesar de tudo isso, o próprio Jesus trouxe a revelação para mim a respeito do Evangelho e hoje eu sou um pregador do Evangelho. Ou seja, escutem o que eu falo para vocês, não escutem o Evangelho que estão anunciando para vocês que é diferente daquele que eu já preguei para vocês, porque eu sou zeloso naquilo que eu faço. É isso que Paulo está dizendo. E aí no versículo 14, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. 15, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Mais uma vez aqui, Paulo fala, eu fui chamado pela graça de Deus, pelo favor que eu não merecia de ser um pregador aqui. É isso que ele está dizendo. Revelar, quando me chamou pela sua graça, para revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, eu não consultei carne e nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então Paulo aqui está se lembrando como foi a conversão dele, né? Ele se converteu, como nós lemos ali em Atos dos Apóstolos, em Damasco, na cidade de Damasco, quando ele estava perseguindo os cristãos. Depois ele foi para a região da Síria e ficou ali em Antioquia, ficou na Arábia, e depois ele veio para Damasco. Como ele mesmo está contando aqui, só depois de 3 anos é que ele veio para Jerusalém para ver Pedro, e ficou com ele apenas 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Esse Tiago, irmão do Senhor, que Paulo está falando aqui, foi o Tiago que escreveu
a carta de Tiago no Novo Testamento. Aí vem o versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Vamos entrar aqui já no capítulo 2, e vamos ler aqui: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Por que Paulo fala só depois de 14 anos é que ele voltou para Jerusalém? Porque Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, revela que Paulo, logo depois que se converteu em Damasco, ficou ali um tempo na Arábia. E depois ele foi para Jerusalém, conversou com Pedro e ficou ali 15 dias em Jerusalém. Logo depois, Paulo voltou para Tarso e ficou na sua cidade, até que os discípulos resolveram começar a pregar o evangelho em outros lugares. E aí Barnabé foi até Tarso, buscou Paulo e eles ficaram fazendo viagens missionárias. Então, quando Paulo fala que levou só 14 anos para depois ele retornar a Jerusalém, significa que houve um grande período em que Paulo ficou na sua cidade de Tarso. O livro de Atos dos Apóstolos não conta quantos anos Paulo ficou em Tarso, mas aqui, quando Paulo começa a conversar com o povo da Galácia e conta isso nessa carta que ele escreveu para os Gálatas, que ele ficou 14 anos depois que ele viu a Pedro na sua primeira estada em Jerusalém, podemos tirar aqui que o tempo em que Paulo ficou em Tarso e na Antioquia, na Síria, foram mais ou menos 14 anos. Depois que ele fez as viagens e ele subiu novamente para Jerusalém com Barnabé, dá de entender que ele está se referindo ao final da primeira viagem missionária. Porque a primeira viagem missionária Paulo fez foram ele e Barnabé e João Marcos, que era o sobrinho de Barnabé. E aí ele terminou essa primeira viagem missionária ali com Barnabé. E aí vem aqui na versículo 2: e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Então veja que Paulo fala que quando eu já entrei no capítulo 2 falando sobre a circuncisão, porque para entendermos esse tema da circuncisão temos que ler o capítulo 1 e 2 em conjunto. Porque aqui nós vemos que Tito era grego e os judeus queriam fazer com que ele se circuncidasse. Nós vimos na leitura de Atos capítulo 16 que com relação a Timóteo, Paulo o tomou e o circuncidou, porque ele era filho de pai grego, embora a mãe dele fosse judia. Mas agora, com relação a Tito, Paulo já faz algo diferente. Ele fala assim, que queriam que o Tito, que estava conosco, fosse circuncidado também. E ele fala que isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Ou seja, pode até ser que tenham sido alguma coisa em outro momento, e eu não sei, é isso que ele quer dizer aqui. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram.
Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, Cefas aqui é Pedro, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras. Tem outras versões que falam assim, deram-nos as mãos, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então aqui Paulo está falando justamente aquele momento em que ele foi para Jerusalém, encontrou com os apóstolos e os discípulos disseram que ele e Barnabé deveriam partir para as viagens missionárias para anunciar o reino de Deus em outras terras. Versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quando Paulo fala aqui no versículo 13, até Barnabé, é que Barnabé era judeu, mas Barnabé tinha feito já algumas viagens missionárias com Paulo, anunciando o reino de Deus para os gentios, para quem não era circuncidado. Mas quando Pedro chegou ali em Antioquia, na Síria, onde Paulo estava, para se reunirem e começou a se afastar, e ele estava comendo com os gentios, e quando Tiago e outros judeus chegaram, e ele começou a se afastar, como que dizendo assim, eu não estava comendo com eles, até o Barnabé ficou meio sem graça, meio sem jeito, e começou a se afastar dos gentios. Aí Paulo está contando sobre esse episódio, e ele fala assim, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, que Paulo está falando, a verdade do evangelho é que a circuncisão não é necessária. Disse para Pedro na presença de todos, se tu sendo judeu vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, Paulo está lançando na cara de Pedro o seguinte, você estava aqui comendo com os gentios normalmente, por que agora você dissimula e quer obrigar os gentios a se circuncidarem, a viverem como se fossem judeus, se você agora há pouco estava comendo com eles e vivendo com eles normalmente? Aí, versículo 15, Paulo fala, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Ou seja, Paulo está dizendo assim, nós praticamos a circuncisão por uma questão cultural. Nós somos descendentes dos judeus. Mas nós não somos pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, ou seja, nós não somos pecadores dentre os gentios, nós não somos pessoas que pecam entre os gentios. O homem não é justificado pelas obras da lei, não é por causa da circuncisão que ele é justificado. E aí ele destaca o ponto alto do evangelho, mas pela fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo que salva. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Como nós lemos lá em Romanos capítulo 1, nós somos justificados por causa da morte de Cristo. Então, quando nós temos fé em Cristo, que Cristo realmente é a justiça de Deus e nos salva, nós somos justificados, reconciliados com Deus e somos adotados como filhos. Recebemos o Espírito Santo e somos herdeiros de Deus. Tudo aquilo que nós falamos, essas 5 graças, elas vêm por meio da fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei,
pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Né? Ou seja, Paulo está dizendo assim, todos aqueles que pregam a Cristo são pecadores. Então, significa que Cristo, ele é o ministro, o chefe do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Ou seja, Paulo está dizendo assim, se eu volto a fazer as coisas erradas, eu é que me faço transgressor, eu é que me faço pecador, eu é que sou responsável pelo pecado que eu pratico. Isso não tem relação com Deus, não tem nenhuma relação com Cristo. O fato de um pastor pecar, o fato de uma pessoa que é crente e que vai à igreja constantemente fazer alguma coisa errada que envergonha o Evangelho, não faz de Cristo, que é o ministro do Evangelho, o chefe e o ministro do pecado. Cristo, ele é o chefe da santidade e o ministro da santidade. E ele sempre vai ser o ministro da santidade e o ministro da verdade. Ele ministra e ensina a verdade e a correção para todos os que aceitam e recebem a ele. Mas aqueles que recebem a Cristo, quando decidem, quando erram, quando caem, são eles que estão edificando aquilo que eles já destruíram. E são eles que se constituem transgressores porque são eles que são responsáveis pelas suas atitudes, palavras, comportamentos e condutas. Cristo não tem nada a ver com relação à transgressão que um seguidor dele pratica. Porque a promessa de Cristo é que ele derrama o Espírito Santo e que todo aquele que recebe a Cristo, se estiver andando e conectado a Cristo, ele não vai cair no pecado porque ele vai andar na correção de Deus. Mas quando alguém edifica o que já foi destruído do pecado do passado, é ele que se constitui transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo fala assim, agora eu já estou crucificado com Cristo, ou seja, as vontades que eu praticava no passado ficaram crucificadas com Cristo. Assim como Cristo crucificou a sua própria vontade para morrer em nosso favor, Paulo está dizendo, eu crucifiquei, já estou crucificado, eu já estou crucificado com Cristo. Ou seja, eu já deixei as minhas vontades relacionadas à lei. Eu estou morto para a lei. Estou morto para cumprir a circuncisão e outros dogmas da lei. Eu estou morto para isso. Por que eu estou morto? Para viver para Deus. E viver para Deus agora significa viver honrando e fazendo a vontade de Cristo. Então, claro que Cristo reafirmou a lei, mas Paulo não, em muitos aspectos. Mas a lei em si, como um mandamento, como algo que você segue o mandamento da lei para receber a salvação, essa ideia de seguir a lei para ter a comunhão com Deus está morta. Porque agora o que importa é a comunhão com Cristo, não com a lei. E a circuncisão, especificamente, é algo que ficou no passado.
apenas para a lei e apenas como uma tradição dos judeus, não sendo necessária para os não-judeus, porque para os não-judeus basta a fé em Cristo. Então Paulo fala, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o que Jesus me ensinou faz com que eu fale, me comporte e me conduza conforme Cristo. E a vida que agora vivo na carne, ou seja, a vida que eu levo agora nessa terra, eu agora vivo essa vida na fé do Filho de Deus, ou seja, no caminho de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o qual me amou. Ou seja, Jesus me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então, Paulo está falando assim, eu não vou aniquilar a graça de Deus, eu não vou ignorar, desprezar, desconsiderar, destruir, matar, aniquilar a graça de Deus. E aí nós explicamos no começo do vídeo o que é a graça de Deus. A graça é o favor imerecido de Deus, a justificação dos pecados, a reconciliação com Deus, a adoção como filhos, o recebimento do Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, a condição de herdeiros de Deus. Tudo isso nós recebemos quando aceitamos a Jesus. E Paulo está falando assim, eu estou crucificado com Cristo. Eu vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, e eu não aniquilo a graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido que eu recebi por meio de Cristo. Então eu não vou aniquilar a graça de Deus. Por quê? Por quê? Porque se a justiça de Deus provém da lei, ou seja, se eu recebo a justiça de Deus obedecendo à lei, ou seja, se é obedecendo à lei que eu consigo ter comunhão com Deus e me tornar filho de Deus e receber a herança como filho de Deus, se a justiça de Deus vem disso, de obedecer à lei do Antigo Testamento, segue-se que Cristo morreu debalde. Ou seja, então significa que Jesus morreu de maneira inútil. Morreu debalde significa morreu sem razão, morreu de maneira sem utilidade nenhuma. Então, essa é a meditação do capítulo 1 e do capítulo 2 de Gálatas. Deus abençoe a todos e fiquem na paz.